Oi! Boa noite, pessoal! Bom, pessoal, hoje então é a nossa terceira live dessa série de sete lives, aonde nós estamos falando sobre as demandas da infância e a contemporaneidade. Vocês sabem que essas lives, elas fazem parte do nosso esquenta da formação em psicologia da infância, que começa em março. E eu já disse aqui, vou dizer sempre, que eu tô contando nos dedos os dias para chegar logo, porque com a pandemia a gente ficou, tem 3 anos que a gente não forma e eu tô com muita saudade. Então nós vamos começar em março, no primeiro final de semana de março, uma formação que tem um outro modelo, uma outra estrutura. E nós estamos discutindo temas que falam da infância, que associam à contemporaneidade, sempre inspiradas pela prática psicomotora Couturier, que o Necta tem a honra, a alegria, o prazer de representar. E hoje, então, nós vamos falar sobre o nosso terceiro tema, que é o nosso terceiro verbo, né? Que é me chame. Nós começamos pelo Mioli. Tá lá, tá no Instagram do Necta, a live sobre Mioli. Depois nós trabalhamos sobre o Me Escute, né? Então, quando a gente trabalhou o Mioli, a gente falou muito da importância dessa interpenetração do olhar, né? Então, da mãe e do bebê, do cuidador e do bebê. Depois, na semana passada, a gente falou dessa importância do envelope sonoro. Na primeira live, vocês lembram, né? Meu convidado de honra foi o Leonardo Boff, sobre o saber cuidar. Então, nós demos uma ênfase ao cuidado. Depois, na semana passada, quando nós falamos sobre a importância da escuta, eu dei uma ênfase ao envelope sonoro e trouxe para vocês, como meu convidado de honra, o Didi Anzier. E hoje, meu convidado de honra para este verbo, né, me chame, é o Winnicott e a natureza humana. Então ele vai ser nosso convidado. Eu sempre gosto de trazer um convidado a cada live. Eu vou trazer. Hoje eu até trouxe a música do Lobão. O Lobão poderia ser um convidado, né? Eu acho que todos nós temos uma demanda de um chamado. Então é sobre isso que eu quero conversar. Como que funciona na vida de uma criança esses chamados, né? Quais são esses chamados? E é isso que eu queria poder hoje conversar com vocês nessa live, tentando pensar em linhas gerais qual é o grande chamado, né? E o que eu separei desse autor, né? Então, do Winnicott. Não sei se vocês sabem, mas esse é o único livro que o Winnicott se propôs a estudar, a escrever, e mesmo assim ele não terminou, ele morreu antes. Todos os outros são compilações de palestras, de conferências, do programa de rádio que ele fazia. Então esse ele tentou resumir todas as suas ideias e acabou morrendo um pouco antes de finalizar. Mas é um livro muito interessante para quem tem interesse em conhecer melhor a obra winnicottiana. É um livro que vale muito a pena. E o que eu quero trazer desse livro, assim, né? Eu quero trazer uma ideia que o Winnicott coloca aqui, que eu gostaria de trabalhar pensando esse lugar da criança, esse lugar da infância no mundo, né? Então eu separei uma ideia, né? Uma figura, né, linguística que o Winnicott utiliza nesse livro, que eu acho que a gente podia desmembrar. Então, queria dar de novo boa noite para quem está chegando. Fico feliz que vocês estejam aqui. Márcia Fajardo, minha comadre querida. Aline Miranda, um beijo. Beijo, pessoal. Bom vocês estarem aqui comigo nessa série de lives do Esquenta da Formação. Então, gente, olha só.
A música do Lobão, que nós começamos a escutar hoje, né? Hoje nós começamos pela música. Tem um pedido de me chame, que me inspirou nessa live. E na poesia da música tem alguns aspectos que me chamam a atenção. Primeiro, que nem sempre se vê as lágrimas no escuro. E eu queria poder, em algum momento hoje, falar um pouco sobre o sofrimento da criança, né? Quando ela não ocupa um lugar de existência. E eu queria, então, hoje começar dizendo, né? Porque eu sempre sigo 3 perguntas básicas. Todas as lives eu vou fazer 3 perguntas chaves, né? Então, dentro do verbo chamar, a primeira pergunta é quem chama? A segunda pergunta é como chama? E a terceira é para que chama? Então, sempre essas 3 perguntas vão nortear a nossa conversa, e eu queria que vocês pudessem ir comentando no chat, fazendo perguntas, acrescentando. Na nossa live passada foi ótimo, vocês puderam participar, foi muito bacana ter vocês aqui comigo. Então, assim, o grande chamado da criança é um chamado, né, à existência. Ele tem uma necessidade de que alguém o chame a existir. Nós temos dentro de nós uma necessidade relacional que é estrutural da nossa natureza. Nós somos seres de relação. Então a gente precisa de um outro que nos incentive, que nos movimente, para que todos os nossos potenciais possam emergir. E esse é o elemento que eu quero trazer da obra winnicottiana, né? Como eu disse, nós vamos usar esse livro da natureza humana. E o Winnicott, ele faz a gente pensar nesse bebê que vem ao mundo como um emergente. Ele emerge, né, de uma relação de 2 que faz com que ele venha ao mundo, e a partir do momento que uma criança chega ao mundo, o mundo não é mais o mesmo, porque uma criança chegou. E essa ideia de que a criança, né, originariamente, ela é um emergente, é muito bonita, porque coloca, né, todas as nossas fragilidades humanas, né, do nosso nascimento à tona. A gente emerge no mundo numa relação de dependência absoluta, como diz o Winnicott. E é dessa relação de dependência absoluta que a gente vai na direção da independência, da autonomia, dessa existência. Então, a demanda de uma criança, quando ela nasce, é que exista um ambiente à sua volta que a convide a existir. É claro que ela vem com os seus potenciais de vida. Não fosse assim, muitas crianças que nascem, por exemplo, prematuramente, não teriam essa força de vida de superar todas as dificuldades vividas, né, para poder chegar nesse mundo sobrevivendo a todos os desafios. Nós temos uma força de vida, né? Nós temos uma pulsão de vida, como dizia Freud, né? E dentro dessa força de vida, a gente precisa de um ambiente que nos convide a existir. Porque dentro dessa emergência, né, que é a nossa natureza chegando no mundo, esse ambiente vai nos dando condições de que a gente vá aproveitando, desfrutando de todos os nossos potenciais. Então, pensar em nós, na origem
dentro de uma perspectiva primária, como um ser que emerge no mundo, a mim me parece muito significativa. Primeiro porque dentro dessa palavra tem uma força. Dentro dessa palavra tem um desejo de vida. Então, emergir é quase como eclodir, é vir à tona, sabe? Como uma chama, um vulcão em erupção. E dentro dessa emergência, né, a gente carrega todos os nossos potenciais. Então, vem junto. E a gente chega e interfere num ambiente pré-existente. Então, existia um ambiente anterior à emergência de uma criança. E a partir do momento que ela chega, ela modifica esse ambiente. Isso é muito importante a gente pensar, sabe? Assim, se a gente pudesse fazer um parêntese, que agora me deu vontade de falar sobre isso. Às vezes é comum a gente escutar os pais, as mães dizendo, né, que costumam deixar claro para as crianças que eles são os donos da casa, que a casa é deles. Essa semana mesmo, semana passada, eu estava conversando com um casal sobre esse tema, sobre essa característica que eventualmente os pais e as mães fazem de tentar mostrar, dizer para a criança que quem manda e quem é o dono da casa é o pai e a mãe. E eu acho que é muito complexo para a criança compreender esse tema. E eu acho que existem formas muito mais ajustadas a se criar um campo de referência, de autoridade na relação com a criança. A criança precisa muito de referência. Ela precisa muito saber que naquela casa existem adultos que cuidam, que protegem, que muitas vezes decidem, que canalizam o processo, que trazem sua experiência adulta para o ambiente. E tudo isso se dá de uma forma muito natural, porque nós somos adultos e como adultos a gente vai dirigindo, conduzindo o barco. Mas o barco não tem só os capitães, né? O barco também tem os marinheirinhos que estão ali e que também tem sua participação. E é muito duro para uma criança quando elas escutam os pais dizendo, né, que a casa é deles, né, e que as crianças quando crescerem terão suas casas. Porque tudo que as crianças têm são aquelas casas como delas, porque elas emergem naquele ambiente. É ali que elas vão criando raízes. É ali que elas se sentem no ninho. É a mesma coisa da gente dizer para um passarinho, né? Saia desse ninho, esse ninho não é seu, né? As crianças necessitam e elas acreditam que aquela casa é a casa delas, é a referência delas. Então, o lugar da autoridade, que é muito necessário para uma criança, ele se dá por outras vias, mas não trazendo a sensação de que a criança não está na própria casa. Eu acho que a criança escuta como violência essa frase, embora ela tenha um senso comum, embora essa frase ela venha um pouco sem que se perceba a dimensão que ela tem. Vem um pouco como um ditado popular, né? Numa tentativa de mostrar à criança que ela não é ela, né, que vai reger a orquestra. É verdade, a orquestra tem o seu maestro, mas ela é parte, ela toca um instrumento. Então, dentro desse instrumento que ela toca, ela tem uma importância e ela se sente parte do palco.
né? Fazendo uma metáfora com a orquestra, né? Então, a criança, ela nasce com todos os seus potenciais que ela precisa colocar para fora, porque são forças, são pulsões que tem de vida que tem dentro dela e que elas precisam de alguém que chame a existência dessas forças. E ela vai construindo a sua história dentro desse ambiente, aonde tem a família que ela constrói, que a recebe, que é aonde ela se insere. Então, gente, eu fiz uma digressão, porque eu me lembrei disso, para dizer que a casa aonde uma criança nasce, aonde ela emerge, como diz o Winnicott, né, que é o seu lar, que é o seu barco, que é o seu porto seguro, que é o seu ninho, é dela. Essa ideia de que um dia ela terá uma casa é muito distante para ela. Então eu acho que às vezes a gente, sem se dar conta, a gente comete muitas violências com a criança. Por isso que é importante que a gente possa parar para pensar que tipo de comunicação a gente estabelece com a criança para que não seja uma comunicação violenta, para que seja uma comunicação que transmita à criança algo de muito poderoso que ela tem ali. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas que estão à sua volta vão se submeter a ela. Ela vai entendendo naturalmente que aqueles adultos têm um poder, o poder da maturidade, o poder da inteligência, o poder da criatividade, que ela ainda vai construindo. Então ela se encanta com todos esses aspectos desses adultos que ela encontra, e são esses aspectos que vão dando um lugar de autoridade, que vão dando um lugar de referência a ser admirada, a ser seguida, a ser inspirada. É natural que isso se dê, né? Isso não se impõe para uma criança. Então essa ideia de um chamado a uma existência, que a criança possa se desenvolver a partir dali, precisa vir deste ambiente. Então é muito importante que a criança capte, que tem um chamado ali. Ei, vem para a vida, vem viver experiências diferentes, vem viver trocas, vem viver uma série de aspectos que ela pode experimentando progressivamente nos vínculos que ela vai estabelecendo, para que ela encontre o seu lugar. Porque, gente, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas o nosso nome, né, ele é tão importante para nós. Ele é uma consciência de nós mesmos que nós temos, como um símbolo da nossa existência. E a gente vai criando quase como uma forma corporal a partir do nosso nome, da história do nosso nome, da escolha do nosso nome. Então, a gente vai desde sempre ouvindo o nosso nome sendo chamado pelo outro. E esse nome que vai sendo chamado pelo outro vai nos constituindo. E a gente sabe que o nome é um símbolo. É um símbolo do que nós representamos no mundo, né? Dessa emergência que se dá e espera-se num ambiente que possa ir colocando cada vez mais água no nosso moinho, para que cada vez valha mais a pena cada experiência vivida, individualmente, a 2, a 3, em pequenos coletivos, e que prepara
preparam para um coletivo maior, que é a chegada na escola. Então, essas formas de chamar, né? E nas famílias a gente sabe que existem muitas maneiras originais de se chamar uma criança. Pelos apelidos, pelas gracinhas, pelas brincadeiras, pelas melodias do nome, né? É muito engraçado, né? Porque a gente sabe que a gente tem na nossa história, né? Quando as mães ou os pais ficam zangados ou a gente faz uma coisa errada, que eles chamam pelo nome todo, né? O nome e o sobrenome, né? É comum isso acontecer. Fulano de tal, já falei para ir tomar banho. Arará. O nome todo aparece. Tudo isso, gente, são códigos e são símbolos de uma relação que se estabelece nessa emergência desse ser. Deixa eu ler para vocês um pedacinho do que o Winnicott fala na natureza humana. A partir de uma interação primária do indivíduo, ou seja, original, né, na origem, a partir de uma interação primária do indivíduo com o ambiente, surge um emergente. O indivíduo que procura fazer valer os seus direitos, tornando-se capaz de existir num mundo não desejado. Ocorre então o fortalecimento do self como uma entidade, uma continuidade do ser, onde e de onde o self pode emergir como uma unidade, como algo ligado ao corpo e dependente de cuidados físicos. Tá na página 25 e 26 da Natureza Humana. Ô, gente, é verdade que um bebê chega no mundo que não é o mundo desejado. Porque nós somos seres de prazer. Na nossa constituição biológica, nós somos seres de prazer. E desde que uma criança chega nesse mundo, ela se depara com prazer, mas também com desprazer. Por isso a música do Lobão: chove lá fora e aqui tá tanto frio. Aonde está você? Me chama, me chama, me chama. Por isso que eu trouxe essa música como uma poesia do que nós estamos falando. Na vida de uma criança, e é muito importante a gente considerar que tem muitos desafios desde o nascimento. Uma criança se depara com muitos desafios e com muitos desprazeres que produzem angústias. Nós somos seres de prazer e somos seres de desprazer. E as angústias que vão sendo constitutivas em nós fazem parte do nosso processo de amadurecimento. Então, o mundo que a criança encontra e que ela começa a se deparar com uma série de desafios e de desprazeres, acaba não sendo aquele mundo imaginado, maravilhoso. E às vezes eu penso que eu acho que a gente passa a vida em busca, né, desse mundo sonhado, numa elaboração imaginativa que funda a nossa psique, segundo Winnicott, né, de um mundo sonhado, de um mundo imaginado.
E paradoxalmente, o que nos faz procurar o prazer é justamente o desprazer. É na ausência, por exemplo, que a criança vai atualizar, né, esse mundo dela interno vivido em experiências de prazer, como por exemplo na mamada, que contempla as duas experiências. Na mamada, a criança vive um prazer de saciação progressiva, porque ela vai se saciando, mas ao mesmo tempo ela faz muito esforço. Quem já viu um bebê mamando, viu o quanto ele sua na fronte, quanto ele se esforça. Não é um leite que vem de graça, é um leite de esforço, né? E desde ali ele vai colocando sua sucção para se fortalecer, porque a natureza é muito sábia, né, gente? A natureza vai fazendo a gente poder ir conhecendo cada vez mais as nossas habilidades, né? A nossa natureza faz com que a gente venha com a função de sucção desenvolvida, porque sem ela a gente não sobrevive. É muito linda a natureza humana, né, gente? Nós somos seres muito incríveis, sabe? A gente tem um cérebro que é maravilhoso, sabe? Que é responsável por tantas coisas maravilhosas que a gente tem a possibilidade de viver. Nós somos seres de relação, a gente tem a linguagem, sabe? A gente é muito privilegiado, nós somos seres incríveis, temos um coração, né? Temos pernas, temos braços, e tudo isso é muito incrível, né? Então, esse chamado, né, que a criança demanda, quando ela diz me chame para a vida, para a existência, para que eu ocupe um lugar no mundo, para que eu constitua, né, a minha própria subjetividade como indivíduo que sou. Isso é muito bonito, porque dentro da obra winnicottiana, a criança tem um lugar de indivíduo, né? Mas não é só um lugar de indivíduo, ela tem também um lugar de individualização. Porque para o Winnicott, e isso é muito interessante, e eu comungo dessa ideia, né? Por mais que nós somos seres relacionais, por mais que a gente precise das relações, por mais que a gente viva em relação, né? Nós temos um núcleo que é original em nós, que nos pertence, né? O Winnicott tem uma frase que fala assim, quer ver, ó? Vou ler para vocês, que ela é muito interessante a gente poder pensar nesse chamado para fora, para a vida, para os vínculos, para as relações, para emergir, para descobrir, para aprender, para conhecer, né? Dentro desse chamado que a criança necessita, né? Tem um lugar que é absoluto, né, em nós. Na psicologia do indivíduo, entretanto, há um aspecto importante do relacionamento sobre o qual podemos dizer que mesmo no contato mais íntimo possível, haverá uma ausência de contato, de modo que cada indivíduo manterá essencialmente um isolamento absoluto, permanentemente e para sempre. E é muito interessante a gente poder pensar nesse elemento constitutivo desse chamado, porque nesse chamado do mundo, né, do ambiente inicialmente, depois da escola, depois do que eu chamo a praça, que são todos os outros ambientes por onde a criança circula, né? Nesse chamado à vida,
às relações, ao conhecimento, enfim, a tudo que a vida tem e que oferece, há um lugar em nós que permanece muito original, que permanece como um núcleo essencial da nossa natureza única, né? O Winnicott descreve bem isso nos esquemas que ele vai fazendo, mostrando que a gente tem algo que é muito profundo dentro de nós. E que se a gente pensar filosoficamente, a gente passa uma vida se relacionando, desde quando nós somos concebidos, desde a vida intrauterina, nós passamos uma vida em relação. A gente se relaciona com o mundo, até com o mundo sonhado, idealizado, né? O mundo das ideias, das hipóteses. Nós temos essa força, como diz o Piaget, de descentração para o outro, para as relações, para o mundo. Tudo isso acontece ao longo da vida. Mas a gente nasce e a gente morre sós. E como diz o Winnicott, a gente vive um interregno misterioso entre o nascimento e a morte. Isso está lá no Brincar e a Realidade. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vive uma vida de relação, mas tem algo dentro de nós que é muito original e muito essencial, né? É importante essa palavra da nossa essência, que é nosso, que nos constitui. E é muito importante a gente poder pensar, porque esse lugar entre o eu e o outro e os outros é uma construção de vida inteira, aonde eu existo na minha subjetividade, na minha essencialidade, e aonde eu vou estabelecer vínculos interagidos, vínculos de interpenetração. E esses são conflitos existenciais. A gente passa a vida nessa relação. E hoje, né, esse tema ele é muito interessante, e é por isso que eu quis trazer nesse chamado, porque embora a gente tenha um chamado muito importante para fora, para existir, para se relacionar, para estabelecer vínculos, embora haja esse chamado e é necessário que o ambiente chame a criança. Então, quem chama? O ambiente inicialmente, né? Depois o mundo vai chamando, né? É importante que esse chamado se dê num campo amoroso, respeitoso, né? Mas que seja um espaço aberto para que tenha lugar para a existência, né? E para que esse chamado vem? Esse chamado vem, em última análise, para que a gente possa se sentir pertencendo a um mundo, a uma cultura, a um território, né? E esse chamado nos leva a esse lugar de pertencimento. Mas no nosso profundo há um lugar inacessível, intocável, mas que também precisa ser preservado. E qual é a questão hoje na contemporaneidade? É que a gente confunde esse lugar sagrado da nossa essência com o individualismo, o egoísmo, o egocentrismo, que são as mensagens que hoje o mundo vem trazendo. Como a gente vem perdendo cada vez mais esse lugar coletivo, a gente está indo para um lugar aonde a gente suga do mundo algo para nós. E nada tem a ver com esse movimento, né, individualista, com esse campo subjetivo, individual, preservado, essencial,
que nós temos e que é tão importante na vida em sociedade. E é tão importante para a criança, quando ela emerge, que ela saiba que ela vai viver os desafios, que ela vai ter momentos de desamparo, de abandono, de frustração, de desilusão, de sofrimento, de dor, de angústia, mas que há um entorno que também produz trocas, relações, vínculos, afetos, que ela vai poder viver em relação, sem que ela abra mão desse núcleo subjetivo, profundo, que a habita. E da onde que ela vai poder alcançar progressivamente este lugar profundo da sua essência? É no espaço e no tempo. É encontrando para si um lugar num tempo de vida entre o nascimento e a morte. E esse lugar profundo da nossa existência é uma mola propulsora para os vínculos que a gente estabelece potencialmente, porque nós somos seres de relação. Então, o espaço da criança que ela precisa ter para existir, ele se baseia nesse chamado venha para o mundo, venha aproveitar o que o mundo tem, leve sua contribuição ao mundo. E é tão interessante, gente, que vocês, quem trabalha no mundo da escola aqui deve saber do que eu vou dizer. É impressionante como a criança manifesta prazer quando ela é chamada a participar. Como as crianças, por exemplo, na escola, adoram ajudar, ser o ajudante ou a ajudante da professora. Ela tem um sentimento de pertencimento. Vocês sabem do que eu estou falando, né, gente? Vocês sabem. A criança, ela gosta de contribuir, de ajudar, de dar suas ideias, de dar suas opiniões, de trazer suas descobertas. As crianças adoram compartilhar seu conhecimento nas rodinhas, né? Isso é muito nítido na escola. E tudo isso é em nome do quê? É em nome de um pertencimento, de um desejo de pertencer. E esse sentimento de pertencimento, ele está diretamente ligado a esse núcleo essencial da existência da criança. E esse núcleo, né, dessa natureza original, única, que cada um de nós é e tem, né, é a força da interação. É o que move no caminho da interação. É o que constitui a individualidade, né, e a coletividade, que a gente está sempre entre um e outro. A gente circula o tempo todo, né, entre esse corpo que é nosso, nossa morada, onde a gente vive, né, que o Winnicott vai chamar do nosso psicossoma, né? Então, a gente vai estar o tempo todo entre nós e os outros, né? O tempo todo. A Aline está dizendo, isso é visível. Montessori já incluía a criança no pertencimento do espaço. Exatamente. O Piaget também, quando ele traz o conceito de descentração, ele dá muita ênfase a este lugar de centrar para descentrar. Então, dentro do descentrar, ao centrar, a essa perspectiva muito profunda do eu sou, do eu existo. E é essa força que vai fazer com que eu interaja. E por que eu estou dando tanta ênfase a esse tema quando eu falo do chamado? Porque muitas vezes
esse chamado traz uma armadilha, que é: venha para mim, né? Venha para que eu possa, né, usufruir e aproveitar. Quando no chamado precisa existir também o outro. Precisa existir também essa subjetividade do outro. E é assim que os vínculos se constituem, a dois. Por isso é que eu comecei falando, para quem chegou depois, sobre aquele exemplo, e eu fiz um salto, né? Sobre aquele exemplo de quando os pais dizem a uma criança: essa casa é minha, quem manda sou eu, você terá a sua casa. Como que isso funciona para uma criança como uma violência? Porque ela se constitui naquele espaço como parte. Isso não quer dizer que ela seja a figura de autoridade, porque a criança, ela precisa da autoridade do outro para constituir a sua própria. E quando uma criança tem 1 mês, ela tem um nível de autoridade, quando ela tem 10 anos, ela tem outro. Então, varia, né, como que a criança vai ocupando o seu lugar no espaço e no tempo, como indivíduo, como sujeito, como parte. Então, eu fiz um pedido para que a gente evite essas comunicações, porque elas se tornam muito violentas para a criança. Porque a criança precisa do seu espaço, precisa da sua casa como referência, precisa daqueles seus pais dentro de um processo de amadurecimento que possa funcionar como um espelho para a criança. E a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, as referências estão frágeis. Os pais estão trazendo muitas dificuldades de ocuparem esse lugar de referência, de admiração, de fonte de inspiração, de um cuidado ajustado. Por isso que nós começamos a falar sobre o olhar, depois nós falamos sobre escuta, sobre esse envelope sonoro. E agora nós estamos dizendo que esse chamado à vida que o ambiente vai proporcionar a um bebê quando ele emerge como indivíduo no mundo, vai estimular os seus potenciais, vai fazer com que a criança pegue sua força de vida e coloque no mundo, confiando no mundo, sem viver a insegurança excessiva, porque níveis de insegurança ela sempre terá, sem que ela viva níveis profundos de insegurança ao ponto de se sentir desamparada. Porque uma criança precisa pertencer. E hoje, muito dos ressentimentos das crianças vem desse desamparo profundo que elas vêm vivendo. Porque o olhar dos pais está desviado, a escuta está desviada, e esse chamado vem ou com muita aceleração, ou com muita rapidez, ou com muito descuido, sabe? E esse é o mundo. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa sobre o cuidado que a gente precisa ter com a comunicação. Por isso é tão importante a comunicação não violenta, porque a gente precisa praticar um lugar de admiração para a criança. A criança necessita nos admirar para que ela também possa se admirar. Ela precisa de nós como fonte de inspiração. E por isso chamado. Por isso é bonito de ver, de conhecer as histórias dos nomes. É muito importante a criança ter a oportunidade de contar por que o seu nome é aquele. E eu acho muito original, sabe? Como a família, como o pai, como a mãe chegam a um nome que para eles, naquele aqui e agora,
Porque se eles fossem ter o filho 10 anos depois, podia ser outro, porque a cultura muda. Mas naquele momento foi muito importante. Eu já contei isso nos vídeos, né, nos depoimentos, no documentário que a gente fez sobre os 30 anos do Necta. Tá lá no YouTube, do canal do Necta. Tem 4 episódios do documentário do Necta. E lá eu contei que eu me chamo Silvia, porque a minha mãe adorava uma cantora chamada Silvinha Telles. E a Silvinha Telles cantava uma música assim: ai, Dindi, se soubesses o quanto te amo, o mundo seria Dindi. E minha mãe passou a minha infância cantando essa música para mim. Porque era o maior sucesso da Silvinha Telles, que minha mãe adorava. Eu nasci no Dia das Mães, e aí ela dizia que ela cantava para mim, porque eu tinha dado um grande presente a ela, então ela tinha que... Minha mãe adorava cantar, adorava. E ela então cantava para mim essa música. Então essa música tem a ver com essa minha construção subjetiva, que é claro que tem ela junto, porque toda construção subjetiva tem o outro junto, sempre. Porque a gente vai constituindo nos vínculos, nas relações. É bonita essa história. E cada um de nós tem. Cada um de nós tem uma razão de se chamar como se chama. Quem vai me contar aqui uma história do nome? Por que que o seu nome é tal? Me contem aqui. Quem vai me contar? Bota aqui no chat. Pra gente poder chamar pelo nome. Olá, fulana, olá, fulano. Como o nome é carregado e é impregnado da nossa existência, né? Olha, a Aline disse, o meu nome também é por causa de uma música, ó, tá vendo? Muito bom, muito bacana. É isso, a gente vai conhecendo as histórias e os nossos nomes, né? Eles vão sendo metáforas, né? Símbolos, representantes da nossa existência, de quem nós somos, né? É muito bacana a gente poder estar alinhado com o nosso nome, né? E as crianças também gostam muito dos seus nomes. Elas gostam de dizer seus nomes. Ó, a Maria Cristina. Meu nome é Maria Cristina, pois minha mãe é devota de Maria e Cristina. Boa! Muito bom. Meu nome seria Larissa, porém, quando meu pai foi me registrar, ele se lembrou que minha mãe havia falado esse nome, que é Alamaica. Uau, que nome diferente! Que era o nome da boneca dela da infância. Ai, que lindo, Alamaica, que história linda! E que nome original, né? Alamaica, nunca mais vou me esquecer, nunca mais. Boa, Alamaica, obrigada por compartilhar. É junção dos nomes das minhas bisavós, Ana e Rosa. Ai, Ana Rosa, que lindo! Muito bacana. Gente, olha só como esses nomes são originais, como tem história, né? E a criança, desde muito cedo, ela é chamada pelo seu nome, né? Então, o pedido dela é me chame, né? Olha a Roberta falando da música Roberta. Verdade, tem uma música muito bacana. Show de bola. Muito bom. Ô, pessoal, fez sentido a gente pensar sobre esse chamado, sobre a gente ir chamando, porque senão fica tudo cinza, fica vazio e a noite fica sem porquê, né? Então, quando você não chama uma criança, fica tudo vazio, como a música do Lobão, fica tudo vazio, fica tudo cinza sem você, né? E a noite fica sem porquê. Então, eu acho que a gente precisa chamar, né?
as crianças a vida, porque a vida é muito bacana, né? A vida, ela é cheia de... Tem muita dificuldade, mas ela é cheia de oportunidades, né? E viver realmente é um privilégio, né? Que bom que a gente está aqui nesse mundo. Eu sempre costumo dizer, né, que a gente vem nesse mundo porque a gente precisa evoluir, a gente precisa servir a algum propósito, né? E a gente precisa também se divertir. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Espero que amanhã, quando a gente chamar alguém pelo nome, a gente lembre que a gente tem uma demanda de amor muito profunda em nós e que é muito bom quando o mundo nos chama, né? Então é bom quando a gente é chamado, né? Então chamem as crianças à vida, à existência, ao prazer, ao conhecimento, à cultura, né? As crianças vão adorar, porque elas gostam de ser chamadas, né? Na escola a gente vê muito isso, como elas gostam de ser chamadas. E eu acho que nessa velocidade do mundo, talvez a gente esteja chamando menos as crianças do que elas gostariam. E elas se ressentem quando elas não são chamadas. Então eu acho que a gente precisa começar a chamar mais nossas crianças, né? Então fica a dica, né? Vamos chamar as crianças, tá bom? Pessoal, semana que vem o nosso tema será Me Embale. Nós vamos falar sobre o embalar. E meu convidado de honra será Bernard Aucouturier. Então não percam a 4ª live de uma série de 7. A 4ª live, a metade foi reservada para Bernard Aucouturier, Me Embale. E nós vamos falar sobre os fantasmas de mobilização do corpo no espaço. Quem vem? Todo mundo convidado, tá? Todo mundo. 4ª que vem. Tragam os amigos, tragam as pessoas que vocês gostam, que lidem com criança, pra gente continuar esse projeto de esquenta da nossa formação em psicologia da infância, que começa em março e que eu estou super animada. Tô rodando os dias. Gente, ó, super beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. A live vai estar no Instagram do Necta, se vocês quiserem, vocês encaminhem para alguém, tá bom? Um beijo, pessoal, obrigada. Tchau, tchau, tchau.